Beleza, então. Pessoal, então vamos lá. Eu tenho aqui essa situação. Eu tenho a situação aqui que fala o seguinte. Eu tenho quatro situações diferentes, né? Todas resolvem da mesma fórmula, da mesma forma. Então, de repente, a gente faz um aqui no quadro branco aqui e a gente depois vai para o Excel, para HP e resolver os outros. É o seguinte, ó, qual deve ser a taxa aparente anual? Beleza, então uma informação importante, né? Eu quero saber a aparente anual, certo? Então, dentro da minha formulinha aqui, é meu I, né? Meu I. Quer saber qual que é a taxa aparente anual? Meu I. Hum? De uma financeira que deseja ganhar. Quando você falar que deseja ganhar, geralmente é juro real. Está escrito aqui, ó. Deseja é, ganhar 6% de juros real. Juros reais. 6%. Então, essa informação aqui é o quê? É meu IR. Certo? Então, sempre lembrar IR, R de real, IF de inflação, não configurar, né? Não confundir, desculpa, não confundir o IF de taxa efetiva, viu? Que a gente chama IF de taxa efetiva também. Tem que mudar esses termos aqui, né? Então, né, dado o quê? Dado o I, F, que aqui sempre vai ser diferente. Vai mudar de A para D. Então, dado o IF que nós temos aqui. Então, no fundo, eu vou só aplicar a nossa fórmula que nós aprendemos aqui, ó. Eu quero saber o quê? Quero saber o I. Né? O resto eu tenho. Basta multiplicar um pelo outro. Certo? Então, é isso. Então, se a gente fosse aplicar e fazer manualmente, o que nós teríamos? Ó, o I é o que eu quero, né? Então vai ser I é igual a taxa multiplicativa, contas multiplicativas. Vai ser a taxa de juros vai ser 6 sempre, não vai mudar. Então você sabe também que eu posso ou fazer assim, né? Um mais IF que multiplica um mais IR, ou tanto faz. Um mais IR que multiplica um mais IF. Então os termos aqui não alteram, certo? A ordem aqui dos termos não altera o resultado, então tanto faz. Então eu posso fazer aqui o seguinte: sempre o 6, né? Um mais 0,06. Falo em porcentagem, mas sempre entra nas contas em decimal, que multiplica, nesse caso aqui, no caso da 15, né? Mais 0,15. Multiplicação desses dois valores, depois menos 1, porque eu tirei daqui, né? Tirei e passei para lá. Nessa relação que eu coloquei o 1 para lá, né? Passou menos, certo? Então, menos 1 vai ser o resultado. Nesse caso aqui, já transformando para porcentagem, porque você fazendo essa conta aqui vai dar 1,219 aproximadamente. Tirando aqui, tirando 1, né? Tirando 1 vai dar 0,219. Isso aqui tudo é a mesma coisa que 21,21. Posso melhorar? Peraí. 21,9% ao ano. É importante, viu? Exercícios vindouros agora vocês não vão ter essa regalia, mas aqui tá tudo ao ano, né? Ainda bem, ó, ao ano, certo? Se não tivesse, tinha que transformar antes. Transformar pelo quê? Pela taxa equivalente. I que é igual a 1 mais I que eleva a Qzinho menos 1, certo? Então, se não tivesse, talvez eu teria que transformar antes. Não é o caso aqui, né? Não é o caso que está tudo ao ano. Então, temos que prestar atenção. Fazendo só mais um aqui, só para treinar. Não precisamos fazer todas. Professor, Pois não. Carlos, falou? isso. Carlos, não escutei o que você falou, Carlos. Vamos lá. No 0,15, ficou 1 mais 0,15, entre parênteses. Ah, tá. É a taxa de inflação aqui, ó. Cada letra, né, vai mudar. A vai ser 0,15, a B vai ser 0,20, né, e assim por diante. A única coisa que muda é a taxa de inflação. Ah, não, Eu estou entendi. Agora fez simulando todo diversas, sentido. né, simulando diversas é, inflações aqui para a gente
calcular a taxa real, a taxa nominal. E na B? Na B é a mesma coisa, só vai mudar a taxa de inflação, 0,15. Vai ser 1,06, né? Tudo isso que multiplica o quê? Que multiplica 1, aqui é 20 agora, né? 1,20, tá? Tudo isso aqui, você multiplica tudo isso aqui, menos 1. Nesse caso aqui vai dar o quê? Vai dar 1,2720 menos 1. Ou seja, 0,2720, que é a mesma coisa de 27,20% ao ano. E aqui, pessoal, não sei se vocês lembram, né? Não sei se vocês lembram, eu falei isso em alguma oportunidade para vocês aí. Não sei, né? Porque eu tenho duas turmas, não sei se eu falo uma, falo para outra, e acabo esquecendo. Mas segue aquela lógica, né? Segue uma lógica que sempre ao operar a taxa, né? Sempre. Eu acho que falei no vídeo, né? Para operar taxas, aqui que você vai fazer? Você vai somar à taxa, fazer a operação, beleza? E depois tirar um. Se vocês notarem, se vocês notarem, todas as formas que levam em conta o i, né? Você tem que achar o i, é assim. Você soma à taxa, depois que tiver o resultado da divisão, da multiplicação, de levar o expoente, você tira um, certo? Então, quase sempre, todas as formas, a não ser para um objetivo muito específico, elas se resumem a essa lógica. Você soma um à taxa, depois tira um, certo? Aqui não é diferente. Você faz a operação multiplicativa com as taxas, né? Somando um, depois tira um. Isso por quê? Isso porque se você multiplicar, né, um número entre 0 e 1, em vez de subir, né, o valor, como geralmente sobe, vai reduzir, né? Da mesma forma, elevar o expoente, né? Já que elevar o expoente é multiplicação. Em vez de subir o valor, vai estar reduzindo, já que está entre 0 e 1. Então, se transforma o número para ser algo acima de 1, depois tira o 1. Beleza? Então, essa que é a lógica. A B é da mesma forma, então, sim, vamos fazer isso aqui tudo no Excel, que aí a gente aprende alguma Professor, coisinha. Pois não? na B não seria 1,006? Não, é 6%, né? 1,06. 006. O que eu já somei? Aqui eu já somei, né? Sim, eu tinha visto errado, Um perdão. mais. Certo? Beleza. Mas, enfim, pode chamar a atenção aí, porque essas deslizes aqui, você já sabe, né? Eu sou doido. Sou craque para cometer. E aí, como tá tudo resolvido no Excel, o processo fica ali errado, mas o resultado sai certo. Eu penso certo, talvez falo certo, mas escrevi errado. Vamos lá. Mudando aqui pro Excel e para HP, o que nós temos aqui, né? Aqui não teve jeito de ficar totalmente correto enunciado, né? Mas enfim, a gente consegue visualizar aqui, pelo menos as duas primeiras, né? Quais que o que é. Então deixa eu mudar aqui pro Excel meu aqui. O que nós temos? Nós temos o seguinte, né? A forma que eu vou aplicar sempre vai ser uma, né? A forma que eu tô colocando aqui de forma algébrica, viu, gente? Porque não existe aquilo que a gente tá conversando. Já conversei com vocês e frisei isso a semana passada. O Excel e a HP não vão resolver tudo para vocês, não, viu? Igual, por exemplo, não existe fórmula de taxa que é real para vocês no Excel, não. Certo? Não existe. Pra você saber, você tem que. Você usar uma função financeira do Excel, você tem que entender o raciocínio por trás. Beleza? A Júlia falou aqui. Como eu transformei essa forma para encontrar a taxa real? Ah, tá. Sem apenas substituir. Não, a taxa real. Eu vou voltar. Que no Excel não tem como você tipo, só colocar para substituir os valores que ele não vai dar certo. Daí Não, ele não, também Val, fica não. fácil. Isso.
Não, não vai não. Isso não existe fórmula dessa de taxa real no Excel nem na HP, não. Não existe isso, não. Você Seria, pode. eu ia perguntar como que transforma a fórmula que tá, tipo, que a gente tá usando pra deixar o Ah, tá. O próximo PDF. exercício é assim. Aí a gente. Ah, O próximo beleza. exercício eu te mostro, beleza? Beleza. Então vamos lá. O I tá mais isso aqui. Então a forma que eu vou aplicar é essa aqui, né? Igual 1 mais IF, ou tanto faz, né? Que multiplica 1 mais IR, por exemplo. Certo? Então essa é a função. Então na A, nós sabemos lá que o valor do I real, como a gente pode ver aí, ele sempre vai ser o mesmo, né? Vai ser o que o cara quer ganhar, né? Que a empresa financeira lá, que o banco quer ganhar, vai ser sempre um valor de 6% em termos reais, certo? 6% ao ano em termos reais. Aí a gente tem diversas, né? Quatro situações diferentes para a taxa de inflação. Nós temos a situação em que a taxa de inflação, o IF aqui, vou colocar, ele vamos supor aqui que colocar a porcentagem, 15%, isso tudo ao ano também, né? Tudo ao ano. E aqui o mesmo valor não muda, né? Só você puxar aqui, né? Puxar. Aqui eu vou puxar só por questões da formatação, certo? É óbvio que eu poderia puxar tudo de uma vez, vocês sabem disso. Mas na B é 20%. Aí vocês não estão vendo, mas na C é 25% e na D 30%. Né? O que eu vou querer aqui é o I, certo? Nesse caso é o I, sempre vai ser o I. Então eu vou puxar aqui o I. Poderia puxar isso aqui. Posso puxar isso aqui depois tudo, né? Vamos deixar aqui. O I, no caso da A, qual que é o valor do I? Ora, vamos aplicar a fórmula. É igual a parênteses 1 mais. Vamos fazer do jeito que eu estava fazendo lá no quadro. 1 mais 6%, divide aqui, eu divido, fecha parênteses, multiplica, a parênteses, 1 mais os 15 aqui, certo? E outra coisa, o 6%, não sei se vocês sabem mexer no Excel, se eu quiser que quando eu vou puxar ele não, né, mude, ele seja fixo, eu aperto F4, né? Aí quando eu aperto F4, vocês podem ver que vai ficar cifrão aí do lado e do outro. Cifrão no D, né? Se você colocar antes, vai fixar só a coluna. Se você colocar depois, vai fixar as linhas. Se você colocar nos dois, vai fixar a célula, certo? Então dá uma olhada aí que isso aqui é uma mão na roda. Direto, direto, direto eu preciso disso. Então quem não sabe, dá uma olhadinha aí nesse cifrão aí nas letras para poder saber como operar muitas vezes e fazer ser mais produtivo no Excel, né? Em algumas situações. Beleza? Outra coisa, né? Esqueci de tirar um, SARS. Esse valor que foi porque eu esqueci de tirar um. Um menos, né? Menos um. Tá aqui, ó. Esqueci e tal. Vamos deixar só duas casas. E aqui é ao ano, né? Ao ano. Certo? Então, olha só. Essa fórmula vai ser para todos, né? Não vai mudar. Não vai mudar para nenhum. Então, sim. O que eu posso fazer? Posso selecionar aqui e puxar. Vocês vão aí ser tampados aí pela HP, né? Não previ isso, não sei porquê. Podia ter feito mais pro lado de cá. Aí quando eu puxar, podem perceber que aí, ó, só muda o Bzinho aí. Por quê? Porque eu fixei o D1, certo? Fixei D1. Então quem não sabia aí desse cifrão aí no Excel, guardem aí que é uma mão na roda. E esses valores aqui são os valores que estão corretos. Essas aqui são as respostas. Como a gente já tinha achado na A e na B, né? 21,9, 27,2 e no caso da C que a gente não tinha achado, 32,5, 37,8. Tudo isso ao ano. Então, o que que isso indica? Indica o seguinte: você tem lá uma empresa, certo? Ela sabe que ao longo do ano tem uma inflação. Muitas vezes pode ser até considerável, né? Como a gente já vivenciou aí no Brasil. E quando ela quer fazer a conta do ganho dela, ela quer fazer a conta do ganho real. Então ela coloca uma meta, né? Então a financeira é o banco. O banco quer ganhar 6% ao ano, real, descontando a inflação. Aí ele pega lá e faz uma estimativa que naquele ano específico a inflação vai ser 15%, certo? Como o contrato é de juro fixo,
como são contratos, né, de financiamentos, de empréstimos, que geralmente não é comum, principalmente pessoa física, você, né, você cobrar correção monetária, né, na correção monetária deixou de existir no Brasil em 97 e só pode fazer correções de ano em ano, contratos anuais, enfim. Como ela não pode cobrar de você, né, a correção monetária, ela vai te cobrar uma taxa de quanto? Vai cobrar uma taxa de você de 21,9% ao ano. Então, se ela no contrato ela afirmar com você que você está pagando 21,9% ao ano e a inflação se efetivou, né, realizou a 15% ao ano, então ela ganhou 6% ao ano em termos reais. Então é isso que indica esses valores aí, certo? Até aí, então, beleza, gente? Se fosse para fazer na HP, eu vou fazer só um, porque senão, enfim, acho que é desnecessário, já que a gente está fazendo conta aqui de álgebra e a gente já fez a álgebra na mão ali, né, no quadro, fez aqui no Excel e álgebra de novo aqui no HP. Eu acho que é interessante a gente detalhar a HP quando a gente está fazendo conta com as funções financeiras, né? E para calcular a taxa real não tem como a gente achar, né? Não existe função financeira de taxa real aqui, nem no Excel, nem no HP, certo? Então vamos lá. Então, na HP aqui, eu vou fazer álgebra mesmo. Vou fazer álgebra. Eu vou pegar aqui, ó, Enter, ponto 06 mais. É óbvio, tô fazendo a A, viu, gente? É óbvio que vocês precisavam, né, colocar Enter, ponto 06 mais. Poderia colocar 1,06 direto. Vamos supor que eu coloquei aqui, né, 1,06 Enter, certo? E agora eu vou multiplicar, né? O outro valor. 1,15 vezes. Eu já sei que deu um valor aqui. 1 menos. 1 menos. Sei que já deu outro valor aqui, mas como tá só duas casas decimais, né? Eu não sei qual que é o quarto valor. 100 vezes. Para transformar em porcentagem. 100 vezes. Então agora eu sei que é 21,9%. Certo? Então, essa aqui é a forma algébrica de fazer na HP. Não tem uma funçãozinha aqui de i real para você, não. Se eu fosse fazer AB, então, 1,06 Enter, 1,20 vezes 1 menos 100 vezes 27,20% ao ano. Beleza? Então, nesse caso especificamente aqui, eu tenho que achar via álgebra mesmo. Certo? Não tem outra saída. Então, como vocês vão estar com a colinha do lado aí, isso não vai ser problema. Basta guardar essa relação. Até aí, beleza, gente? Tranquilo? Belezinha? Tranquilo. Beleza, Show. então, Júlia. Então, vamos lá para... Agora eu vou precisar achar a taxa real. Foi o que a Júlia perguntou. Aqui a pergunta é: qual que é a taxa real nessas condições? Então, é simplesmente a aplicação da fórmula, né? Então, agora a taxa I aparente, deixa eu colocar aqui, a taxa I aparente aqui, né? Esse aqui é 34%, esse aqui é o I, 34%. E eu tenho, né, a taxa de inflação nessas quatro situações, A, B, C, D. O IF nessas quatro situações. E a pergunta aqui do exercício, né? Qual que é a taxa real? Qual que é o I real? Então, agora eu tenho o I, tenho a taxa de inflação e a pergunta qual que é o I real. Nesse caso aqui, basta, né, usar a mesma forma, a mesma relação, só que agora para isolar isso aqui, o que eu vou fazer? Fazer aqui, ó. Então, quer dizer que é 1 mais I divide. Passar esse termo todinho aqui, ó. Passar tudo para lá dividindo agora. 1 mais IF. E aí eu vou pegar o 1 que ficou aqui, ó. Passar para lá menos. Certo? Tudo isso menos 1 é igual a IR, né? Opa. Igual a IR. É óbvio que
Geralmente a gente coloca ao contrário, né? Vai dar na mesma. E R é igual a isso aí. Certo? Então essa que é a relação. Eu não gosto nem de desenvolver. Por quê? Porque eu coloco essa relação e depois eu aplico ela. Por exemplo, eu nem coloco uma fórmula para isso. Coloco direto aqui nessa relação. Depois via álgebra eu acho. O que eu estou falando? Falando o seguinte, ó. Então aqui na A, por exemplo, eu tenho que 1 mais o I sempre vai ser 34, não vai mudar. 1 ponto, né? 34 é igual a... Aí a taxa de inflação vai mudar, período da A até a D, né? Primeiro vai ser 20, 1 mais 0,20. Tudo isso, né? Multiplicando aí, que multiplica 1 mais IR é o que eu quero achar, pronto. Aí eu sei que para achar eu tenho que passar aqui dividindo e tirar 1 depois. Então, nesse caso específico aqui, né? Vamos fazer essa continha aqui. Vamos fazer a primeira que depois o resto sai tranquilo. Então o I aqui vai ser o quê? O IR vai ser IR é igual a 1,34 que divide. Por exemplo, né? Como tá no automático já, eu já sei, né? Sei isso, né? Há muito tempo. Então eu sempre pego, uso o raciocínio que eu falei para vocês. Somo 1. Qual que é a taxa? 15%. Quer saber a taxa de baixo, né? A taxa de inflação. Eu sei que é 10%. Pego 1,15, divide por 1,10, tiro 1. Certo? Sempre opero 1, depois tiro 1. E eu sei que não é uma, né? Porque muitas vezes vocês podem achar o seguinte, né? Vocês podem achar o seguinte: para valores pequenos não faz tanta diferença, mas para valores grandes faz diferença. O que eu estou falando? Falando o seguinte: a taxa de juros real é 15%, a taxa de inflação é 10%. Ah, então eu ganhei 5% de real, né? 15 menos 10. A conta não é essa, é 1,15 dividido por 1,10. Depois tira 1, certo? Então, assim, se os valores são bem pequenos, não vai fazer tanta diferença. Então, quando você tem 1% e 2%, 2 menos 1 dá 1%. 1,02 dividido por 1,01 menos 1 dá quase 1% também, sabe? É muito parecido. Quando os valores são pequenos, você fazer uma conta direta, diminuir um menos o outro, não vai fazer tanta diferença. Mas quando os valores são grandes, né? Valor de 20%, 30%, igual está aqui, faz uma certa diferença. Aqui, por exemplo, 34 menos 20 seria 14%. Então estou ganhando 14%. Não é bem isso, né? O valor aqui vai ser o quê? Vai ser 1,34 que divide 1,20, né? Menos 1. Então, esse valor aqui vai ser quanto? Tirando aqui, transformado em porcentagem já, dá 11,64% em termos reais ao ano. Então, veja bem que aí já faz diferença. Então, se você tivesse feito a conta 34 menos 20, você estava falando o seguinte: eu estou ganhando 14% ao ano. Não é bem assim. Certo? Você não está ganhando 14% por cento ao ano. Por quê? Porque você não está pegando dinheiro no começo e simplesmente chegando lá no final recebendo ou pagando. Isso acontece ao longo do período. Né? As taxas são multiplicativas, as capitalizações são, né, compostas. Quando você faz essa conta, né, certa, que é 1,34 que divide 1,20 menos 1, você tem a informação que efetivamente você está ganhando, realmente, em termos reais, você está ganhando 11,67% ao ano e não 14%. Beleza? O que eu falei para vocês que não faz tanta diferença é que se de repente esse valor aqui fosse 2% e aqui fosse 1%, a diferença entre 2 e 1 é 1. Se eu tivesse feito 1,02 dividido por 1,01 menos 1, isso é muito perto de 1, isso é 0,0999 e assim por diante. Certo? Então, quando os valores são pequenos, não faz tanta diferença assim. Mas quando os valores começam a passar de 10, viu? Quando os valores começam a passar de 10, tanto a inflação como o I, 10%, aí começa a ficar mais substancial. Isso aqui tem a ver, né,
tem a ver com a diferença, principalmente entre capitalização composta e capitalização simples, viu? Capitalização simples. Então, em pequenos períodos de tempo, você tem uma diferença substancial quando você aplica a capitalização composta e a simples, principalmente quando a taxa passa de 10. Enfim, é óbvio que tudo é relativo, né? O que que é pequeno, o que que é grande, mas enfim. Acho que vocês compreenderam o que eu quis dizer. Beleza, então só para fixar aqui, no caso da B, o que que nós temos? Na casa da B é 1,34, não muda isso aqui. Estou aplicando a mesma fórmula. No caso da B aqui, nós temos que a inflação é 25. Aí não posso mexer aqui não, porque se eu mexer aqui, depois na hora de eu apagar o negócio, apaga. Então a B aqui é 25, o IF. Então é 1,25. Né? Tudo isso que multiplica 1 mais IR que eu quero saber. Então, nesse caso aqui, eu tenho que IR é igual a 1,34 que divide 1,25 menos 1. Aí vai dar um valor de... Aqui deu 7,20% ao ano. E aí a B e a C e a D, aliás, desculpa, a gente faz como que a gente fez ali no Excel mesmo. Vamos lá ver. Lá no Excel, vamos abrir outra planilha aqui, né? Abrir outra planilha. Aumentar para vocês visualizarem melhor aí, para 250%, tá bom? E vamos aproveitar, né, essas questões aqui do anterior aqui, ó. Então, Ctrl C aqui, vamos otimizar nosso tempo, né? Para ver. O que eu tenho aqui agora é o I, né? Certo? O I é 34% ao ano. O que eu quero é o IR, né? E na A, na B, poderia copiar e colar lá também, né? Tá aqui já. O que eu tenho ali é a taxa de inflação. A taxa de inflação é a mesma, né? Não, mas eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Aqui, beleza? Ok. Se não me engano, lá é 25, né? 20, 25, 30 e 35. Certo? Deixa eu ver se é isso mesmo, se é de 5, 5, mas eu acho que é. Só para confirmar. É de 5 e 5. Beleza? E agora o que eu quero é o IR. IR é igual a. Nesse caso aqui, mais uma vez, vamos colocar porcentagem. E eu tenho, então, apesar que não precisa colocar porcentagem não, né? Tudo que eu vou fazer tá personalizado com porcentagem, vai sair em porcentagem aqui. Mas qual que é a conta que eu vou fazer? Olha, a conta do IR. Eu tenho que é 1 mais 0,34, fixo aqui, F4. Opa, vai ficar igual, né? 1 mais 0,34, fixo, F4, fecha parênteses, divide 1 mais 0,20, esse vai variar, fecha parênteses, e aí depois tira o menos 1, 1 menos. Como vai operar a primeira divisão, depois, né, subtração ou a soma, então não precisa colocar parênteses aqui, certo? Então, tá lá, aumenta duas casas aqui. Foi o que eu tinha achado, que é 11,77% ao ano. Como eu já fixei o 34, para achar os outros, põe aqui e puxo, né? Ou se não, aperto duas vezes, né? Certo? Apertei duas vezes. E o que eu tenho que comentar com vocês aqui, né? É esse fato estilizado aqui, ó. Isso pode acontecer ou ficou errado? O que vocês acham, gente? Isso aqui, ó. A HP tá trabalhando aí, mas tá aqui, ó. Isso aqui, ó. O que vocês acham? Isso pode ocorrer? Pode, Taxa negativa pode? pode. Pode, né? Então é isso aí. Taxa real negativa pode ter, né? Na verdade, na Holanda, uns tempos atrás, não sei se está lá ainda, tinha juros negativos, né?
Ou seja, na expectativa que o negócio ia ficar muito ruim, tinha gente dando dinheiro para pagar menos e perder menos, né? Então, o que que eu tô falando? Tô falando o seguinte, a pessoa, ó, pega aqui R$ 1.000 meu e daqui a 2 anos me entrega 900. Por quê? Porque a situação ia ficar tão ruim que depois de 2 anos ia ter menos de 900 se ele segurou o prejuízo dele em 900, entendeu? Então, pode acontecer de ter juros negativos. É algo bem incomum, né? Mas pode acontecer. Agora, juro real negativo é super comum, né? Principalmente em economias igual a nossa, enfim. Até recentemente não era bem assim, né? Mas agora com essas taxas de juros baixas e o negócio galopando aí para instabilidade, a inflação projetada aí para o final do ano o pessoal começa em 5%, né? Tem gente falando de 5%, 7%, alguns falando até em 10%. Enfim, esperamos que não, né? Esperamos que não. Então aqui nós temos uma taxa negativa, uma taxa de juros real negativa de menos 0,77, 74% ao ano. Então isso pode acontecer, como vocês bem sabem. Na HP é operação, né? Então ele faria da mesma forma. A aí, por exemplo, é 1,34 enter, 1,20 divide menos 100 vezes, certo? 11,67%. Eu muitas vezes estou falando a operação na HP porque eu já percebi que quando eu aponto a setinha minha aqui, apesar de ficar certo aqui para mim, ou seja, no meu monitor, tá no lugar correto, mas parece que na hora de filmar, eu vi uns vídeos meus aí, parece que não tá apontado para o lugar correto. Por exemplo, aqui, ó, eu estou no porcentagem e aí tá no enter. Então eu tenho costume agora de falar o que eu estou apertando, certo? Vou falar, assim, eu já fazia isso, né? Mas eu não vou esquecer não, porque eu vi que quando eu aperto a setinha aí não fica no lugar correto. É quando eu estou aqui na HP. Na verdade, até desconfigurou algumas coisas minhas aqui no meu monitor. Enfim, talvez é por isso. Ou depois eu vou dar uma olhada lá na configuração de mouse, enfim. É, beleza, pessoal? Então, na HP a gente faz via álgebra mesmo, né? A segunda, 1,34, não muda nunca, né? Enter, 1,25 divide menos 100 vezes. 7,2 como eu já tinha achado. E assim por diante. Beleza? Até aí? Rápido demais? Lento demais? Agora a gente pode Podemos dificultar, né? Hein, Júlia? Acho que sim. Tá certo. Vamos lá então. Pro nosso quadro. Então, deixa eu salvar aqui. E vamos colocar aqui um exercício. Esse aqui vai ficando mais melhorzinho de trabalhar. Ó, esse aqui é legal. Legal. Eu tenho dois momentos aqui. Vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Porque assim, até então a gente viu contas com taxa, né? Mas essa taxa tem que ser aplicada em um valor nominal algumas vezes. Saber qual que é o valor do empréstimo no final, considerando o real e o nominal que você quer ganhar, né? Entendeu? Então, assim, isso vai ser sempre aplicado a uma taxa sobre valores. E algumas vezes você tem que fazer as contas conjuntas aí. Não é simplesmente fazer no final e aplicar, né? Que a situação aqui ela envolve, né? Envolve tanto a nossa relação que a gente acabou de aprender, né? Como a que a gente não pode esquecer nunca, que é a nossa relação da matemática financeira aqui, a básica, valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais i elevado a n. Então, a situação aqui que levamos em consideração, tanto uma como a outra. Beleza, vamos lá então. O que eu tenho aqui? Tem que o preço à vista de um carro é de 20 mil. Caso um comprador ofereça 50% como entrada e o restante após 6 meses, de quanto deve ser a segunda parcela se o vendedor quiser 7% de juros reais?
considerar uma inflação prevista. E aí eu tenho duas situações. Tem a situação A e a situação B. Eu posso, de repente, fazer só a situação A aqui via álgebra, né? A gente chega no Excel e a gente faz a situação A e a situação B. Então, tem duas situações. Situação 30% de inflação, A, e na B, a situação 36% de inflação. Então, vejam bem, ó, o preço do produto, o preço do carro aí, preço do carro, caramba, fala que não vou escrever rápido, aí quando eu escrevo rápido, fazer isso. O preço do carro, certo? É igual a 20 mil. Tranquilo? Só que, assim, você tem uma entrada, né? Você tem uma entrada de 50%. Então, você não vai financiar 20 mil. Você vai financiar só a metade. Se você está pagando 50% na hora, né? Então, você vai financiar só, no caso aqui, 10 mil. A entrada é 10 mil, você vai financiar 10 mil. Sob 10 mil que vai incorrer os juros. Não vai incorrer juros sobre o valor que você deu na data zero, certo? Você está financiando só 10 mil, você não está financiando 20 mil. O preço do carro é 20 mil, mas você está financiando só a metade dele. Então isso tem que ficar claro. Então quer dizer que o valor no futuro, né? O valor presente, efetivamente falando, o futuro eu quero saber, né? No presente é 10 mil, que é o valor financiado. Então, esse tipo de continha que a gente direto tem que fazer. Às vezes eu faço isso direto já na relação, né? Não sei se vocês lembram de eu fazer isso aqui no gráfico e tal, mas aqui eu estou detalhando para, enfim, formas diferentes de fazer, talvez ajudando mais gente. Então, o valor presente dos 10 mil é o valor efetivamente, deixar detalhado, efetivamente financiado, certo? Então, aprendam isso aí, porque a gente vai deparar com essa situação diversas vezes aqui. Se tem uma entrada, o valor presente, né, o valor na data zero, então tem que ser expurgado, tem que ser tirada a entrada para você poder levar para o futuro. Ok? E aí nós temos também a informação que o pagamento, né? Bom, caso ofereça, restante 6 meses, né? Então vai ser uma única parcela, ou seja, uma segunda parcela, porque está considerando que a entrada é a primeira parcela, né? Então, deu a primeira parcela como entrada, a segunda e última e única vai ser depois de 6 meses, no exercício aqui. Então, nós temos aqui o N igual a 6 meses. Então, veja bem, né? 6 meses aqui é metade de um ano. Então, sempre a gente já tem que guardar isso, por quê? Porque a taxa aqui eu já estou dando ao ano, né? Então, tem que ficar esperto com esses detalhes, tá? Opa, 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 opa. Aqui tem bolinha que eu quero fazer, não. Tem que ficar esperto com esses detalhes. A taxa aqui eu estou dando ao ano, né? Então, se o vendedor quiser ganhar 7% de juros reais, então isso aqui é o I real que ele quer ganhar, tá ao ano, certo? E aqui a inflação também, ó, tá ao ano. O IF aqui, ó. Esse aqui é o IF, taxa de inflação. E a pergunta aqui, né, qual vai ser o valor da parcela, certo? Qual que é o valor da parcela? Então nós temos aqui, já puxei aqui, vou puxar aqui também, né? IR é igual a 7% ao ano. Beleza? Eu posso simplesmente juntar essa equação com essa aqui, se eu quiser. Ou posso simplesmente primeiro achar isso aqui, depois o que eu achei aqui eu aplico aqui. O que eu estou falando? Ora, esse I aqui, vocês concordam comigo que eu posso isolar ele aqui e colocar o I que eu achei aqui, ó? Quem concorda comigo? Olha só. Poderia fazer isso aqui, ó. Sem problemas. Poderia pegar aqui, ó. Valor VF é igual a VP. Deixa eu fazer mais para lá que não vai dar ter espaço. Espera aí um pouquinho. Poderia fazer isso aqui, ó. Então, eu tenho duas formas, como qualquer coisa em matemática financeira, eu não tenho só uma forma de fazer. Eu tenho duas, três formas de fazer diferente. Eu poderia simplesmente achar primeiro a taxa, depois usar a taxa aqui. Ou eu poderia fazer tudo direto. Poderia colocar aqui, ó, VF, na verdade, nada mais nada menos é do que
VP. Mas eu sei que, né? 1 mais. Aí eu sei que o I porque tem um lá, né? O I é o quê? O I é tudo isso aqui menos 1, não é? Então vai ser 1 mais IF, 1 mais IR. Aí tem o menos 1 também, né? Mas aí é onde que corta, corta. Então, você poderia simplesmente transformar o seu I aqui, né? Se lembrando, né, que aqui também tem um N, né? E aqui também tem um N, e coloca em evidência. É como se tivesse tudo no mesmo N, certo? Depois você coloca tudo isso aqui no mesmo N. Enfim, a gente poderia fazer de uma forma direta, mas eu gosto de fazer em etapas, que eu acho que em termos de didática é melhor. Em termos de didática é melhor para vocês entenderem o processo, certo? Então vamos fazer o seguinte, olha, para eu saber qual taxa que eu tenho que aplicar, lembra o seguinte, eu tenho a taxa de inflação e tenho a taxa condizente que eu quero ganhar em termos reais, que é 7%. Mas qual que é a taxa que eu tenho que escrever lá no contrato para aplicar? Qual que é a taxa que eu tenho que informar para o meu... eu sou um banco, vamos supor, eu tenho que informar para o meu cliente que eu estou cobrando dele em termos nominais. Qual que é a taxa? Eu sei que eu quero ganhar 7 e sei que a inflação prevista vai ser 30%. Quanto que eu tenho que cobrar dele? 37%? 30 mais 7? A gente viu que não é assim, certo? Então eu vou achar primeiro. Primeiro eu vou aplicar aqui essa fórmula, achar qual que é o I que eu tenho que aplicar. Então se eu chegar aqui, ó, e fazer essa continha aqui, né, vai ser I é igual a... Aí o IF eu sei que no caso a primeira é 30, né? E aí vai ser 1,30 que multiplica, que eu quero ganhar 0,7 menos 1, certo? Quando eu aplico, né, essa continha aqui, eu tenho que, o cálculo aqui vai ser 39, já estou achando em porcentagem, 39,10% ao ano. Ao ano. Deixa eu ver se é ao ano. É ao ano, não faz sentido, né? Ao ano aqui. Já estou aplicando aqui ao ano, isso. Tudo por enquanto ao ano. Deixando ao ano, mas só que lembrando que depois dá o negócio 6 meses. Então a taxa que eu tenho que aplicar sobre esse financiamento aqui de 10 mil é 39. Eu quero ganhar 7 e a inflação prevista é 30, então tem que aplicar uma taxa nominal de quanto? 39,1%. Não é 30 mais 7, não é 37. É 39,1%. Certo? Então, já que eu sei que eu tenho que aplicar 39,1%, então vamos lá. Vamos lá, vamos aplicar 39,1%. Vou pegar lá e achar o valor futuro agora. Ó. O valor futuro é VP é 10 mil, que é o valor financiado. 10 mil. 1 mais 0, 39, 1, né? Pode ser que aqui é mais, eu fiz no Excel, pode ser que tenha algumas casas decimais aí, enfim. Mas depois a gente vê aqui no Excel. Elevado a quanto? Quanto que é isso aqui? 6 meses. Só que 6 meses equivale a meio ano. A taxa aqui está o ano, aqui é mês. Então aqui vai ter que ser o quê? Aqui vai ter que ser 6 dividido por 12. Ou como eu já tinha concluído aqui, 6, né? Não preciso. Né? É redundante, né? É 1 sobre 2. Elevado a meio. Certo? Elevado a meio. Essa continha aqui, aí depende só de álgebra, é 1,039 elevado a meio, ou raiz quadrada de 1,39, 1, certo? Depois multiplica 10 mil, vai ser 11.794,07. O que eu estou falando aqui, que eu estou concluindo aqui? Estou concluindo o seguinte. No carro que vale 20 mil, e eu vou dar 10 mil de entrada, ou seja, eu tenho que financiar 10 mil, o cara vai me cobrar aí uma taxa de 39,1% ao ano, né, que equivale a pagar, pegar financiado 10 mil e pagar 11.794,07 depois de 6 meses. 10 mil transformou em 11,700, 11 ponto não, né? 10 mil transformou em 11.794,07
1.000, certo? 0,7 centavos, né? Porque eu apliquei uma taxa de 39,1% ao ano. Essa taxa é a taxa nominal, que eu achei a partir da inflação prevista e o que o cara queria ganhar, ou seja, a taxa real. A gente não fez a B, mas já que a gente vai para o Excel, vamos fazer ela no Excel. Vamos fazer ela no Excel, que aí já facilita a nossa vida, né? Porque o principal aqui é esse raciocínio, depois é só replicar, né, o raciocínio. Então vamos lá. No Excel, deixa eu mudar aqui. No Excel, vamos criar aqui uma nova planilha. Aumentar aqui o tamanho para ficar melhor. Beleza? E agora vamos colocar os valores aqui, que só não sei a inflação da A e da B, que não estamos mostrando aí na tela para vocês, mas a gente sabe que é 30% e 36%. Então vamos lá. A fórmula aqui que eu vou ter que usar são as duas, né? É essa aqui. Agora eu posso usar a função do HP, né? Ou do Excel, na verdade, né? Que é a função? A função, essa função FV eu tenho no HP, eu tenho no Excel e no HP, né? Essa aqui eu tenho, ó. Vou ter que usar ela, não vou? Então, essa aqui eu tenho. Então, geralmente, quando a gente está fazendo programando, viu? Facilitando nossa vida, a gente coloca o circunflexo N, viu? Que é o sinônimo. Sinônimo de elevado ao expoente em programação. Geralmente. Nos códigos de programação, software estatística eu trabalho muito, é tudo assim. Então, beleza. Essas duas principais funções que eu vou usar. Então, o que eu tenho de informação? Eu tenho que o preço do produto do carro é igual a 20.000. Tranquilo? Tem que a entrada é igual a 50% disso. Posso colocar, eu quero deixar tudo linkado, então coloco 50%. Então quer dizer que o valor presente mesmo, efetivamente, o valor financiado vai ser o quê? Vai ser igual a diferença, que é isso aí, que a gente sabe que é 50.000, já que é 50%, multiplica, a diferença também é 10.000. Tanto faz, 10.000. Beleza. O N é igual a 6, né? 6 meses. Vou fazer correto, minha gente, né? É o seguinte, né? Igual a gente sabe, é óbvio que tem como resolver isso aqui. É igual a 20.000, ou seja, esse valor aqui, certo? Menos a entrada. A gente que multiplica a entrada. Mas como é 50%, eu sei que faria diferença. IR, que é igual para as duas situações A e B, vai ser 7% ao ano, colocar aqui em porcentagem. 7% ao ano. Beleza, então aí eu tenho o quê? Eu tenho na situação A, que calcular inicialmente. Na situação A tem a taxa, né? A situação A tem a taxa de juros igual a 30%. 30% ao ano também. Aí eu tenho que primeiramente calcular a taxa nominal, o I, certo? Que é igual ao quê? Aí eu tenho que ir via álgebra mesmo, não tem saída. Vai ser igual a 1 mais. Eu pego aqui, tanto faz, né? Quem vem primeiro, 1,30 multiplica 1 mais o 7 aqui, tal, menos 1. Beleza? 39,1. Que eu já tinha achado ao ano. Ao ano. E agora, para achar o FV nessa situação, valor futuro nessa situação, aí eu posso aplicar a função FV, ó. É igual a FV, parênteses, qual que é a taxa? É essa aqui, 39,10, que eu acabei de achar. Ponto e vírgula, número de período, qual que é? É esse aqui, mas a taxa está ao ano, então tem que transformar para o ano. Então é 6 dividido por 12. Ponto e vírgula, aí PGTO a gente não usa, ponto e vírgula, o valor presente. Qual que é o valor presente? Vou colocar menos para o VF sair positivo. Menos 10.000 que está aqui. Fecha parênteses. Olha só. Achei o que eu tinha apresentado para vocês já. Certo? Na B, né, podemos também
fazer do mesmo jeito, colocar aqui, facilitar a minha vida, conta C, ok. Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora aqui, né, na B a taxa de inflação muda, é 36%. 36%. E qual que é o I dessa taxa aqui? Se eu copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele vai fazer a mesma coisa? Eu acho que vai, só que aí aqui vai subir um também, né? Aqui vai dar zero, quer ver? Aqui, ó. Isso, sabia? No B9 aqui foi para lá para baixo. Aqui o I, o F1 ele captou, mas o B9 a gente tem que vir aqui, ó. Aqui. Aí vai dar certo. 49, 45,52% ao ano. E aqui, da mesma forma, se eu pegar aqui e dar um Ctrl C e Ctrl V, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as coisas erradas, então é melhor fazer. É bom que a gente vai treinando. Enfim. Vamos lá. É igual a VF, a parênteses, depois eu tenho a taxa, né? A taxa é justamente essa. Ué, que é isso, gente? Peraí. É igual a VF, a parênteses, 45,52 que é a taxa, ponto e vírgula. Depois o número de período é 6 que divide 12, ponto e vírgula, PGTO não tem, ponto e vírgula, menos 10.000 que está aqui. Fecha parênteses. Aí eu tenho 12.063,17, que é o segundo valor. Aqui na HP, raciocínio é o mesmo. Eu teria que fazer primeiramente achar a taxa nominal no dedão, né? Ou seja, a álgebra mesmo. Depois que eu achei essa taxa no dedão, na álgebra, aí eu poderia usar a função FV. O bom da HP é que você precisa ficar anotando, né? Ficar anotando no papel os valores e depois jogar. Até porque de repente você pode ter uma diferençazinha pequena de arredondamento, né? Que pode acontecer, vocês sabem disso. Então dá para fazer as contas concatenadas na HP. E aí a semana passada já comecei a apresentar uma ideia para vocês, como fazer essas contas. E aqui, né, a gente tem uma situação em que dá para a gente aprender alguma coisinha aqui, ó. Sobre essa situação que eu estou falando para vocês de contas concatenadas. Dá um F fim aqui, sempre, não esqueçam, limpam. F fim aqui, ó. Ou um F prefixo, que é que limpa tudo, 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 tudo. F enter, né? Quando eu falo F fim, gente, porque quando eu falei F, eu estou lendo os amarelos, beleza? Quando eu falo G, eu estou lendo os azulzinhos de baixo. F olha para cima em amarelo, G olha para baixo em azul. Por isso que eu falo F fim, mas teoricamente é o X troca Y aqui, certo? A função principal branca aqui é X troca Y. Muitas vezes está pequenininho aí para vocês, né? Não está dando para ver. Então, limpei. Então, vou fazer a conta primeiro do 39,10. Então, é o quê? É 1,30. Opa. É 1,30 Enter. 1,07 vezes 1 menos 100 vezes 39,1. Já coloco no i aqui, ó. Aproveito o valor aqui, não sei se é maior ou menor, não sei, né? Quantas casas. Trabalhando com duas casas, então de repente já é isso mesmo, 39,1. Mas coloco no i aqui, ó, já coloco o i. Esse valor que está no visor, coloco o i. Então 39,1, não preciso digitar de novo, i, certo? E aí eu pego e faço a conta, né, que eu queria fazer, que é 10.000 PV. Posso deixar aqui positivo mesmo, eu sei que depois vai sair negativo, então 10.000 PV. E aí mais uma coisa, né? 6, Enter, 12, eu sei que é meio, né? Não precisava fazer essa conta. Divide, eu coloco o quê? N, certo? E depois eu vou puxar o FV, que é o que eu quero, que não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Quem sabe por quê? Quem sabe por que não deu certo, gente? Olha a dica aí. Acho que foi isso aqui semana passada. Ou não? Ou eu tô confundindo? Ou eu tô colando demais de vocês? Não sei se eu falei pra vocês semana passada. Mas é o seguinte. Eu acho que não. Você Fala, falou assim, Jô.
eu acho que não. É isso, tem a ver com período mesmo, Júlio. A questão é o seguinte, ó. A questão aqui que HP entende? A HP você tem que informar para ela que no período quebrado, no período não inteiro, a capitalização também é composta. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte: se você colocar aqui um 20, N, por exemplo, certo? Ela vai entender, é óbvio, por default, né, que você está trabalhando com juro composto, certo? Beleza. Agora, se você colocar 20,5 N, se você não informar para ela, o default dela é usar a capitalização composta em 20 períodos e no outro meio aqui usar a capitalização simples, certo? Tanto que em alguns recursos didáticos, por exemplo, o Matias e Gomes, que é uma das nossas referências, ele ensina, né, fazer as contas dividindo. Você faz a continha do juro por 20 mais a continha do juro por meio, certo? Então, se você colocar 20,5 e não informar para HP que você quer que ao longo, né, dos meio período aqui também seja capitalização composta, é o que nós chamamos de convenção exponencial. Nos exercícios da semana passada estava lá em parênteses, convenção exponencial, certo? Se você não informar, ela não vai saber. Então, antes da gente fazer as continhas, aqui na HP desse emulador aqui é complicado, porque todas as vezes eu vou ter que fazer isso. Mas vocês, na HP de vocês, já fica salva, né? Se você colocar aqui, por exemplo, ó, STO EEX, tá vendo o Czinho aqui? Se você tiver um HP física aí, sempre vai ficar o Czinho aí, nunca vai sair. Então, se você tá com HP aí, faça isso e deixa, não tem importância, certo? Agora eu aqui no emulador, todas as vezes vou ter que colocar aqui o Czinho, não posso esquecer disso. Então tem que deixar o Czinho, Ffim, né? Juntar, vou pagar tudo aqui, Ffim, F prefixo, né? E fazer a conta de novo. Aí é isso que deu errado, né? Então eu tenho que colocar, né? Vamos supor que eu já achei o 39,1, né? 39,1 e já sei que é meio ponto meio N, 10.000 PV, 10.000 PV, puxo o FV, que nesse caso agora está certo, né? 11.794,1 e aí deve ser com arredondamento, que aqui deu 0,07, mas é 0,1, né? Beleza? E da mesma forma é a B. Na B a gente pode fazer aqui, já que a gente tá com Czinho aqui agora, né? Na B é o que? É 1,30 Enter, 1,30 Enter e é 36, né? 1,36, desculpa, gente. 1,36 Enter, 1,07 vezes. Aqui, pessoal, vocês estão vendo que todas as vezes está arredondando para ponto, para só uma casa decimal. Então, para evitar isso, vamos colocar duas, três. Eu gosto de trabalhar com 4 casas decimais. Como que eu faço isso? F, aí você coloca o número de casas decimais que você quer. F4. Aí vai aparecer 4 casas decimais, beleza? Aí é 1 menos, né? 1 menos 100 vezes. Opa. Dá um CLX 100 vezes. CLX é clean visor, enfim. Limpar o visor. Só o visor, não o numerador que está o visor, certo? Só o visor. Aí eu coloco isso como I, né? I, meio, já sei se é conta de cabeça, meio N e 10.000 PV. E aí o FV vai sair negativo, mas sai correto, que é 12.063,17 aproximadamente. Certo? É o que a gente tinha achado já no Excel também. Então é isso aí, pessoas. Quer ver? Eu acho que com esse tempo que nós temos aqui, apesar que não é 8 minutos, né? São 18 minutos, mas eu acho que não dá tempo de fazer o outro exercício, que ele é maior. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Não, esse exercício não dá para fazer, não. Esse exercício aqui é um dos mais complexos que a gente vai ter que fazer. Deixa eu ver se tem mais simples aqui.
Não, o outro é mais complexo ainda. Nu. Só tem pauleira daqui pra frente, gente. Que beleza. O negócio tá começando a ficar bom agora. Esse tanto de coisa fácil. Não é não, Júlia? É, agora o negócio começou a ficar bom. Bem que me assustei agora, né? Mas tudo bem. Não, agora o negócio começou a ficar bom. Agora sim. É, a gente para resolver isso aqui não vai ser tão simples assim, não. É... Pessoal, então hoje, né, vamos descontar aí as outras aulas. Acho que nas duas últimas aulas, três últimas aulas, eu passei uns 10 minutos aí, que a gente tinha combinado, né? 18h30. Então, vamos descontar hoje aí e terminar um pouco mais cedo aí, 7 minutinhos, porque não adianta começar esse raciocínio com vocês aqui, porque esse exercício aqui, ele exercício de uns 20, 25 minutos ou mais. Beleza? Tá aí tudo bem? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida em relação a exercícios anteriores ou matéria anterior? Tanto faz, enfim. Não tem importância não. Temos aí 19 pessoas. Beleza. A Júlia falou que tá beleza. Isso também, tá tranquilo. E hoje então a gente termina esses 5 minutinhos aí antes. Mas assim, termina entre aspas, né? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, conversar, fica à vontade. Tô aqui pra isso. Estou aqui pra isso, né? Professor, não tem dúvida não. Eu tenho dúvida só no domingo, às 21 horas. Fala a verdade. É ou não é, gente? Você tem dúvida só nos domingos, 21 horas, 22 horas. Que é quando você começa a fazer a prova. Professor, eu não sei se é um desabafo. Quem que falou primeiro? A Heloísa? Falando nesse negócio de domingo, eu tenho um desabafo. Ah, Eu fiz minha primeira tentativa, aí hum, eu fui fazer minha segunda, hum. aí teve um exercício que eu tinha acertado na primeira, só que eles mudam, né, os números. Eles não, Aí era, eu configuro é, pra mudar. aí, tipo, tinha um exercício que eu tinha acertado na primeira, e aí na segunda eu fiz do mesmo jeito, usei a mesma lógica, aí na hora de passar pro gabarito eu passei errado. Nossa, sacanagem. Fiquei chateada. Acredito em você. Hum. Fala, Júlia. Então, eu ia perguntar se você poderia tentar fazer um exercício. Tentar não fazer, né? Um exercício que tava na prova. Um exercício que tá na prova? É, Ah, tá. Então você me fala qual que eu separo aqui e falo, o que que eu posso fazer? Porque seja qual exercício, eu tenho que recapitular aqui, a gente demoraria, sei lá, uns 20, 25 minutos no mínimo. Eu faço o seguinte, como a partir da unidade 3, né? A partir da unidade 3, os feedbacks. Aliás, Júlia, você sabe que os feedbacks estão sendo na prova, você sabe, né? Júlia, você- tá. É porque tem os valores diferentes, daí eu pensei que não ia não, sair. não, não. Ou seja, você fez lá a unidade 3, vamos supor, né? Agora, unidade 3 foi a última que vocês fizeram, né? Vocês fizeram lá a prova da unidade 3. A partir da unidade 3, eu não tenho mais resolução via vídeos. Eu ia fazer isso desde a primeira, mas acabou que eu tive muita obrigação, resolvi é, colocar um punhado de coisa minha aqui em dia, da UF que estava atrasada, artigos e tudo. Aí não deu para eu fazer o feedback automático, o feedback lá o sistema fala de feedback adiantado, alguma coisa assim. Não deu para descrever o feedback para vocês. Mas se você for lá na sua prova hoje, clicar na sua prova, você vai ver a resolução descrita dos exercícios. Então não tem o vídeo meu, mas tem escrita a resolução, certo? Acabei de ver aqui. Viu? Nossa, vai ajudar bastante. Então, todos têm resolução. Então, a partir da unidade 3 em diante, praticamente eu acho que foi eu que fiz todos esses exercícios. E para corrigir isso aí com cada valor diferente, mas dá um trabalho, você imagina. 1000 vezes mais trabalho que vídeo, gravar vídeo.
Beleza, então. Aí se tiver alguma dúvida, você entra em contato. Que aí, se for o caso, não entendi. Aí, de repente, eu faço um vídeo curtinho aqui resolvendo e mando pra vocês, posto. Beleza? Mas é isso aí. Alguma dúvida a mais? Certo, pessoal? Todo mundo entendeu aí, né? Que as provas daqui em diante, todas têm feedback também. Todas estão resolvidas. Só que cada um tem a sua resolução. Você tem que entrar na prova e ler lá, né? Ver lá a descrição, o feedback, a resolução escrita, né? Geralmente em passos, né? Até chegar à resposta, com os cálculos de forma, em etapas, enfim. Beleza, Júlia? Heloísa. Tá falando com a Stephanie aqui. Ela anota mais. Beleza. Tem uma conversa aqui que eu perdi, não sei aqui. Beleza. Beleza, gente. Então, por mim, está finalizado aí. Já vi que o pessoal debandou, né? Tá debandando aí, então eu creio que tá tudo ok. Até mais, Pedro.